Graça e paz, geração eleita. Meu nome é Thaísa e hoje eu vou estar com o devocional com vocês, ok? Então, nosso devocional vai estar dentro do tema do nosso mês. E o tema do nosso mês é nada mais, nada menos do que Deus Criador. E que vocês estejam com o coração aberto para receber o que Deus tem para falar com você sobre Ele. E nesse devocional, já deixando bem claro que eu vou falar tudo que o Espírito Santo sussurrar em mim para falar para vocês. E o nosso devocional vai estar em João, capítulo 1, versículo 1 até o 4. E lá diz o seguinte: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Só para constar, eu gosto de fazer esses devocionais, assim, explicando cada versículo e depois, de fato, recapitulando tudo do que o Espírito Santo falou comigo, para compartilhar de fato com vocês e que seja tudo bem explicado. Ou seja, eu vou reler os versículos e vou explicar. Primeiro versículo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, aqui já fala, já ressalta que Jesus é Deus e que desde o princípio ele estava com Deus e era Deus. E não só isso, no caso. É que ele é a palavra que hoje nos é compartilhada, que hoje nos é meditada. Que no caso deve ser meditada todo dia. Que ele é a palavra de Deus e ele é revelado a nós. E já foi revelado a nós por meio de sua palavra. E que basta a gente ler pra gente de fato conhecer ele. Ele estava com Deus no princípio e é Deus. E, ou seja, não vai ser agora que ele vai nos deixar, porque ele estava com Deus no princípio. E então, Jesus sempre existiu e sempre foi Deus, sempre estava com Deus. Ele não foi criado, mas ele é Deus. E Deus, não sei se você sabe, mas não é que Deus tenha sido criado, mas ele sempre existiu. Deus é. Ele é o grande eu sou. Então, Jesus sempre estava com Deus no princípio e sempre foi. Ele sempre esteve lá. E não vai ser agora que vai ser diferente. Ele está entre nós e é revelado por meio de sua palavra. Ele é o haja luz que teve no princípio e é a palavra da Bíblia que nos é revelada hoje por meio do Espírito Santo. Não é que seja revelada, já foi revelada. E mais, por meio do Espírito Santo, temos a interpretação correta dele. Vamos para o segundo versículo. Ele estava com Deus no princípio. Enfim, é basicamente o que eu falei já do outro versículo. Ele sempre esteve com Deus no princípio e sempre esteve lá. E sempre vai estar conosco. Ele estava com Deus no princípio e era Deus. No princípio, antes do princípio e no princípio ele já estava lá. Deu pra entender? Enfim, vou falar agora o versículo 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse versículo já fala da dependência de todas as coisas que todas as coisas têm a dependência nele, porque tudo foi criado por ele e nele e por intermédio dele e para ele. Ou seja, nele existimos, nele somos e por ele nós vivemos, vamos dizer assim. Porque ele nos criou, e isso já ressalta uma dependência que nós temos nele, porque ele é nosso criador. Ou seja, desde o princípio ele nos criou, porque ele sempre estava no princípio, e desde o princípio ele nos conheceu. E não só isso, como ele nos criou, eu e você, e também ele criou tudo ao nosso redor. Ou seja, tudo foi feito por causa dele, tudo foi feito para ele e tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, eu quero trazer uma teoria à tona. Porque nós temos a teoria do Big Bang, que antes não existia nada, mas devido a alguns átomos teve uma explosão. Então tudo foi feito e tudo foi criado. Mas se antes não existia nada, então por que esse nada não gerou outro nada? Não tem como um nada gerar outro nada, a não ser que esse nada, na verdade, não seja esse nada, mas sim que seja algo que não está preso ao tempo e que sempre esteve no princípio, sempre foi o princípio. Ou seja, nosso Jesus, como aqui fala na palavra dele, que ele estava com Deus no princípio e era Deus, e ele é a palavra. Ou seja, Jesus sim criou tudo e por ele nós existimos e por ele todas as coisas foram feitas. Ok? Enfim, continuando. E agora eu vou falar o versículo 4. O versículo anterior foi o terceiro, não sei se eu falei.
Enfim, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ou seja, a vida que eu e você nós temos, a vida que eu e você vivemos, não só existimos, é ele. Nele estava a vida, ou seja, ele é a vida. Nele está a vida verdadeira. E nós devemos procurar essa vida com diligência, procurar ele todo o tempo, porque ele é a nossa vida, sabe? Sem ele nós não existimos, não existiríamos. Então temos que ter de fato essa dependência em nós, sabe? A dependência dele. E esta era a luz dos homens, ou seja, a vida que nós temos é Jesus e esta é a nossa luz. Só somos luz no mundo, luz e sal na terra, porque ele é a nossa luz e ele é a nossa vida. Ou seja, já ressalta uma dependência que temos. Essa luz que hoje podemos contemplar na natureza e em nós mesmos é ele e sempre esteve nele, sabe? Ou seja, tudo foi criado nele, foi feito por intermédio dele e foi feito por ele, para ele. Ou seja, o sorriso de uma pessoa num dia comum, as árvores que estão se mexendo devido a brisa no nosso cabelo e no nosso rosto, é tudo ele. Ele é a vida. Ou seja, tudo que vivemos, tudo que vive e tudo que... Enfim, tudo é sobre ele, vamos dizer assim. Tudo é graça sobre graça. Ou seja, tudo foi feito por intermédio dele e para ele. E nele está a vida, devemos procurar essa vida cada vez mais e conhecer mais ele, porque ele é a palavra. Enfim, recapitulando tudo, ele é a vida, nele está a vida. Ele criou tudo e por intermédio dele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada disso teria sido feito. Ou seja, nada ao nosso redor existiria. Ele é. Ou seja, por ele ser, todas as coisas foram criadas nele. E nisso podemos saber que, enfim, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas, porque ele é Jesus, e Jesus é Deus, e a palavra é o haja luz que teve no princípio. Nele está a vida, ele é a vida, e tudo foi feito por intermédio dele, para ele, e por ele. E nada do que existe hoje em dia teria sido feito, senão por ele e para ele. Enfim, espero que vocês tenham entendido, família, que vocês tenham um ótimo dia na presença de Jesus, que vocês levem essa palavra com vocês e que saibam que ele sempre vai estar com vocês, porque também sempre esteve no princípio. E que ele conhece vocês, porque criou vocês. Não só vocês, mas todas as estrelas dos céus. E ele não confunde ninguém, tá? Então, não se preocupa, porque ele sempre vai estar com você. Ele te criou, ele é nosso criador. Ou seja, não se preocupa. Relaxe e descanse nele, porque ele é nosso Deus. Ele é o Deus criador. Por ele todas as coisas foram feitas. E nele está a vida. E essa é a nossa luz. Temos esperança nele, porque ele é a nossa esperança. Ele é a nossa luz e ele é a nossa vida. E por intermédio dele, tudo foi criado. É isso, geração eleita. Espero que tenha um ótimo dia. Tô me despedindo de novo, mas enfim. Em nome de Jesus. Amém.